Blá. Estamos aqui para começar uma nova fase do Mundo Blá. Vamos começar agora com Blá Blá Blá. Blá 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 é um programa onde a gente reúne personalidade, gente que tem conteúdo, que tem o que falar e que a gente vai bater um papo descontraído aí para conhecer um pouquinho mais da história da pessoa. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Rodrigues, a galera deve conhecer da ESPN. E aí? Além da ESPN, o camarada faz outras coisas na vida também. E a gente vai descobrir um pouquinho mais isso para quem ainda não sabe o que é. Bora. Rodrigo, você é guitarrista e fundador de Soundtrackers. Isso. Sócio no restaurante. Isso. É apresentador do Resenha. Hoje é apresentador do Resenha, mas também faz outras coisas na casa. Vai saber. Escreveu As Aventuras da Blitz. Isso. London. Isso. Né? E tem outros que estão vindo a caminho aí, que eu não sei se a gente vai poder falar. Você abre pra gente aí. Não, tem um almanaque da música pop no cinema, que é inspirado no repertório da banda. E tem um guia nos moldes do London, só que de Paris. E aí vai chamar Paris. Deve sair em agosto, setembro. Pô, bacana. Bom, isso é o que eu tinha marcado aqui, que você tem essa... Pode passar, Judivan. Fica atrás da câmera, você pode passar. Na frente é que você não pode. Au revoir, madame. Vamos lá. Queria saber um pouquinho do seu começo da carreira como apresentador. Você começou em 95. Comecei em 95 num quadro chamado Convocação Geral, na Rede Vida. Tá. Porque eu estudava no Colégio Marista, depois virei professor do colégio. A Rede Vida fez uma parceria na época com o colégio e vários estúdios de TV foram montados pelo país. E aí, como eu era um ex-aluno fresco, no bom sentido, recente, e estava estudando artes, me pegaram para ajudar a montar essa coisa toda. Então, no fim das contas, acidentalmente fui parar na frente da câmera, gostaram de mim. Eu Você gostou do negócio? Pois é. Aí tranquei a faculdade de arte, fui fazer jornalismo. Como eu já cheguei na faculdade de jornalismo com uma experiência em TV, ganhei bolsa. Virei apresentador da faculdade. Até que um dia um olheiro da TV Cultura me viu no ar, Gabriel Prioli, e me trouxe para São Paulo. Isso faz 15 anos. Tá, então você chegou em São Paulo em 2000, 2001? Cheguei em 2001, março de 2001. Meu último emprego no Rio foi na produção do Rock in Rio 3, que foi em janeiro de 2001. Eu trabalhei um ano na produção. Quando acabou o Rock in Rio, deu um mês e meio, mudei para São Paulo. Veio para São Paulo. Isso. Tá aqui com a gente desde então. Aí foram 8 anos de TV Cultura, 5 ao todo de ESPN, passagens rápidas pela Band, Gazeta e SBT. Tô rodado. Legal. E me diz uma coisa, nesse negócio da música, da onde surgiu a sua ideia de fazer uma banda com trilha de cinema? Desde os 16 anos eu tenho banda, basicamente. Odeio mobilete, cara. Só faz barulho, não anda nada. Né? Desde os 16 anos eu tenho banda. No início tinha aquela vibe de música própria, escrever canção em festival. Aí eu desencanei e comecei a montar banda cover, mas sempre gostei de banda cover temática. Classic rock, rock nacional e tal. Aí um dia eu ganhei de um amigo que tinha ido morar no Japão, o Akira, que era batera, um CD, quando ele voltou de viagem do Japão, era uma coletânea de trilhas de cinema dos anos 80. Aí eu olhei a tracking list do CD e falei, pô, isso aqui dava um show, né? Podia montar uma banda só pra tocar isso. Mas eu tinha o quê? 18 anos quando eu tive essa ideia, esse lance ficou na gaveta uns 15, pelo menos. Aí, quando eu já estava em São Paulo, há uns, 6, 7 anos aqui, com saudade de tocar, de ter banda, quando eu resolvi montar, falei, vou pegar aquela ideia da gaveta lá, das trilhas, e deu certo. A banda faz 8 anos agora, em julho. Vocês estão fazendo bastante show, eu tenho acompanhado. Tem mês melhor, mês pior, mas tem uma média de 4, 5 shows por mês aí. Pô, bacana. Tá. Soundtrackers. E escrever As Aventuras da Blitz. Você contou a história dos caras, né? A banda que praticamente começou o rock no Brasil. Aqui, né? O Marco ou Zero. pelo menos o boom do rock brasileiro. Porque o rock já existe há muito mais tempo, mas o boom do rock brasileiro. Né? Da onde surgiu aí? O que foi? Foi editor? Foi uma ideia de vocês? Não, foi uma ideia minha, porque na época, quando eu tive a ideia, ali início dos anos 2000, já tinha mudado para São Paulo. Foi 2003 que eu tive a ideia. Estavam saindo muitas biografias de bandas dos anos 80. Saiu a biografia dos Paralamas, se eu não me engano, do Jamar e França. Saiu a biografia do RPM. Saiu a biografia do Barão. Aí eu falei, pô, a Blitz foi a banda que começou tudo isso. Ninguém vai contar a história. Como eu já era amigo do Evandro, do Billy, do Juba, da galera da banda, porque ainda morando no Rio,
fiz uma matéria com eles para a TV universitária e eles gostaram na época e eu comecei a ir muito a show, fiquei amigo deles. Liguei pro Evandro e falei, pô, Evandro, vamos escrever a biografia da Blitz, cara. Tá saindo um monte de almanaque dos anos 80, tinha um boom editorial de anos 80, de cultura pop, assim. Aí, tanto que o livro saiu pela Ediouro, que na época era a editora dos almanaques, e com uma cara bem pop, que era a identidade da Blitz, que o Luiz Stein e o Grego Cardia, na época, cuidavam do visual da banda, imprimiram esse estilo. Tanto que o Luiz Stein, que na época era casado com a Fernanda Abreu, foi o cara que diagramou o livro, é o cara que faz os livros do Nelson Motta e que fez todas as capas de disco da Blitz na época, fazia camiseta, bottom, adesivo, identidade visual de show. E aí entrei nesse mundo literário através da biografia da Blitz, porque como eu era amigo dos caras, eu Foi achava caminho que meio que natural pra eu você, tinha né? o contato, assim, e achava que realmente por ter sido a pedra fundamental do que a gente chama de rock Brasil. Você falou, o rock já existia há muito tempo. Claro, Rita Lee, Raul Seixas, papapá. mas Mas era uma o outra termo pegada, rock né? Brasil foi Nasceu cunhado ali. na geração dos anos 80 e a banda que abriu os trabalhos foi a Blitz. Tanto que revelou o Lobão, revelou a Fernanda Abreu, o próprio Evandro, que já era um ator razoavelmente conhecido. Então tem uma importância histórica assim, que eu queria documentar. Legal. E o London surgiu de onde? Eu estava perdido em Londres, passando férias. Bem no mês em que o metrô de Londres, que é o mais antigo do mundo, completava 150 anos. E como são muitas estações, 270 ao todo, eu me perdia muito. Assim. E aí um dia eu pensei, eu estava tentando ir para... Acho que eu estava tentando ir para Wimbledon. Fui parar em South Kensington, ali onde tem os museus, o Royal Albert Hall, que eu também queria conhecer. Então o erro deu certo. Mas eu, na volta, fiquei pensando, pô, devia ter um guia só para conhecer Londres Deu de um metrô. insight, você virou e falou, pô, pera um pouquinho que isso aqui dá pra, Então, dá mas pra ajudar os outros. antes do insight, eu dei um Google para ver se existia, porque eu queria comprar. Eu não tinha pretensão nenhuma de escrever nada. Eu queria comprar um livro em inglês lá, procurei nas livrarias, procurei no Google, não achei nada. Eu falei, pô, então vou meter as caras e vou escrever. Como eu já queria ficar um tempo morando fora, eu peguei essa deixa, fiquei 3 meses lá escrevendo livro, né, tirando umas férias mais prolongadas e tal. Legal. Mudando um pouco de assunto e falando do que você faz hoje em resenha. Eu acompanho o resenha, dou muita risada, já te falei isso, a gente trocando mensagem. Sim. Mas uma coisa que eu noto que o pessoal fala muito das histórias, as histórias oficiais que todo mundo pode contar e as histórias não oficiais, as que não podem ser contadas no ar, por uma série de motivos. Né? Você diria que as histórias que não vão para o ar podem causar uma reação na galera muito mais engraçada do que as que vão? Pode. Pelo menos, imagino que você não conheça todas, mas conheça uma boa parte. Mas ao mesmo tempo podem ser muito constrangedoras para outras não tem pessoas. Dúvida, não tem dúvida, é por isso que não vai ao ar. Que é aquela coisa assim, quando o cara tá jogando, tem histórias que ele não pode contar, mas quando ele para de jogar, ele já pode contar. E tem uma categoria de história que nem quando ele para de jogar, ele pode contar em público, só numa mesa de bar, como a gente está aqui. E aí é o que rola às vezes no pós-resenha, que é quando a gente leva os jogadores que participam para comer uma pizza depois do programa. Aí as histórias impublicáveis são contadas ali, ou as mesmas que a gente contou no programa, com uma versão mais apimentada, entendeu? É isso que acontece. Tá certo. Mas às vezes a que é contada no programa já é suficientemente apimentada, sacana no e caso tal. recente do Marcelinho, Imagina. hilária Tudo, a participação dele. Eu cheguei a falar com você, hilária a participação dele. Exatamente. Porque ele contou de um jeito, até o jeito dele contar a história. Foi dramatizou, muito engraçado, se e jogou tal. no chão, Foi fez uma tudo. festa, uma festa. Né? Agora, isso que eu ia te perguntar também na ESPN. Ela é uma empresa que é realmente diferente, porque assim, eu tenho uma noção da ESPN, pelas pessoas que eu conheço de lá, que é uma empresa um pouco diferente. Né? Eu trabalhei em empresa de televisão e é uma outra pegada. A ESPN é um pouco diferente no sentido de dar uma liberdade, de permitir o pensamento mais crítico, as pessoas se expressarem um pouco mais livremente. A realidade dela é isso mesmo que a gente sente de fora? Eu acho que a ESPN, de modo geral, é uma emissora mais arejada, mais oxigenada e que dá mais liberdade. Não é nem que ela dá liberdade, ela não tira a liberdade. Ela deixa o clima da redação subir para o estúdio. Então a sensação que é meio que uma turma de colégio, assim. Quando eu tô lá de tarde, eu passo o dia enchendo o saco do Jean, do Arnaldo, do Calçade,
do Ale. Quando O vai Ale pro enche ar... de todo mundo, né? Exatamente, o Ale é outra categoria. Quando a gente sobe, a gente continua se enchendo, só que no ar. Entre uma notícia e outra, a gente implica um com o outro, que é assim o dia inteiro, como se fosse uma rapaziada de colégio, assim. Pô, bacana, Entendeu? Então é esse acho clima que vai faz pro legal ar. também para quem assiste é muito isso. É, então. Falando como espectador da ESPN, o que é gostoso de assistir é isso. É a liberdade que vocês têm ali, a brincadeira, a Exatamente. descontração que rola. Por mais que o papo seja sério, mas tem um clima um pouco diferente. Exatamente. Para não fazer... Falar de futebol, todo mundo fala o tempo todo. É. Se todo mundo falar do mesmo jeito, fica chato. É que a câmera capta tudo, né? Então tem essa coisa do astral que rola nos bastidores ir pro ar. Isso faz a diferença, acho que as pessoas percebem, e muito do prazer que se tem de assistir a ESPN vem desse jeito, assim. E falando de futebol, a gente sempre vê vocês falando lá, o pessoal sempre comenta, brinca muito com você, do seu passado de quase jogador. Tentei. Não posso fazer nada, eu tentei. E uma coisa que você já mostrou em algumas situações é que o seu ídolo no futebol era o Zico. Foi o cara que você viu jogando que mais te encantou jogando. Isso. Você era fã do cara, Continuo. era ídolo mesmo. Exatamente. Só que hoje você é amigo dele. Sim, de uns né? 10 anos pra cá. E a impressão que eu tenho de fora é que o Arthur Antunes Coimbra ainda é mais legal do que o Zico. Sim, quando ele não tem a responsabilidade de falar como Zico, de falar do futebol brasileiro no momento, da eleição da FIFA, da CBF e tal, ele relaxa e conta as histórias. É um cara divertido, sacana, engraçado e muito simples, assim. Fui levar ele no aeroporto esses dias, ele perdeu o voo e aí eu falei, bom, você pega o próximo. Ele falou, se tiver vaga. Eu falei, cara, você é o Zico. Se não tiver vaga, vamos fretar um avião pra você. E você vai, fica tranquilo que vai dar tudo certo, assim, realmente deu. Mas ele age como se não soubesse a importância que tem. Apesar de saber, ele não monta nisso. E é admirável o jeito que ele lida com essa coisa toda. Assim. Legal. E assim, pra gente finalizar, que o nosso tempo é curto de programa. Mas a internet tem que ser curto mesmo, é curto outra mesmo, mídia, né? É uma outra pegada, é diferente. Ninguém fica uma hora no YouTube vendo um troço, fica 5, 7, 15 minutos. Então, assim, você é um cara que se meteu com empreendedorismo, porque a sua banda, querendo ou não, é um negócio que acabou dando certo. O restaurante é negócio. O restaurante é negócio, música, literatura, escrevendo os seus guias. Uma dica que você daria para a moçada que está assistindo a gente e que está começando, o que você pode dizer que você acha que é positivo para essa moçada buscar o que eles estão pensando aí para o futuro? Eu acho que a melhor chance que as pessoas têm de dar certo é fazendo o que gosta. Essa coisa de fazer o que não gosta porque dá dinheiro, eu acho roubada. Então eu sempre acredito no investimento do talento, assim. Veja em que área você atua melhor. Se você, por exemplo, eu era um cara que, quando eu fui fazer vestibular, o que eu fazia? Eu desenhava desde moleque e tocava. Aí eu já comecei a descartar, não vou ser médico, não vou ser advogado, não vou ser administrador, não vou ser engenheiro. Queria uma coisa ligada à arte. Eu não sabia o que fazer, assim, objetivamente, mas eu sabia o que não fazer. Já é um começo. Já é um ótimo começo, cara, porque você já erra menos, você diminui a possibilidade do erro. Aí eu fui fazer educação artística, que era um curso que tinha desenho, pintura, música, cinema, teatro. No curso de artes eu entrei pela primeira vez no estúdio de TV. Aí eu olhei e falei, caramba, acho que é isso aqui, hein? Gostei desse troço. Daí, para eu efetivamente fazer TV, foi um estalo. E tô aqui até hoje. Isso faz o quê? 20 anos. Entendeu? Então, mesmo às vezes mirando no que você não está vendo, você acaba acertando. Mas eu acho que a melhor chance disso acontecer é você apontar a tua energia naquilo que você gosta e valorizar as tuas habilidades, levar isso a sério. Assim. Se é um cara muito comunicativo, de repente RP pode ser legal. Se é um cara que gosta de escrever, pensa em jornalismo, gosta de viajar muito, mais do que os outros, de repente turismo pode ser uma boa. Algo assim, sabe? Para você trabalhar com prazer, para não parecer que é trabalho. Legal. Entendeu? Tá certo. Galera, agradecer, Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção. Desculpa pelo atraso, hein? Atrasei uma hora. Que isso, não, tá tranquilo que a gente dá um jeito. Tá favorável. Valeu, muito obrigado Valeu, pela Edu. força aí. É nóis. Valeu, gente. Até a próxima.